Boa parte dos personagens mais poderosos do Brasil está em Portugal. O Fórum Jurídico de Lisboa, que acontece nessa semana em terras portuguesas, está reunindo esses representantes dos três poderes e empresários dos dois países. Organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o já tradicional Gilmar Palusa é criticado por parte dos juristas justamente pela proximidade de empresários com políticos e magistrados das cortes superiores. A lista é tão relevante que provocou uma espécie de recesso em Brasília. No Congresso, as votações importantes foram para a agenda da próxima semana. No Supremo, as sessões da última semana do mês, antes do recesso, foram antecipadas. O STF está garantindo que esses custos de viagens particulares não são cobertos pela corte. A organização do evento diz que não há cachê para os convidados e que não cobre os gastos dos participantes com passagens e hospedagens. Isso também não é esclarecido no caso dos parlamentares e dos integrantes dos governos federal, estadual e municipal. A 12ª edição do Gilmar Palusa vai debater a separação dos poderes, transição energética, conflitos globais, desinformação, inteligência artificial e a judicialização da política. Quarta-feira, 26 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um Em Detalhes, aqui sempre com um convidado, uma convidada. A gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a querida jornalista, colunista aqui do ICL também, comentarista do ICL, a Cristina Serra, está aqui comigo para falar sobre o Gilmar Palusa, um evento jurídico que vai acontecer em Lisboa, organizado pelo ministro Gilmar Mendes. Tá para acontecer nessa semana e a gente vai conversar sobre tudo, todos os políticos que vão participar, todas as implicações dessa viagem, enfim, os gastos públicos também que vêm nesse pacote. Cris, obrigada por aceitar nosso convite. Prazer te receber aqui mais uma vez. Gabi, o prazer é todo meu de estar aqui com você no Em Detalhes e com todo mundo aqui que te acompanha. Bom, vamos lá falar então sobre essa história, né, que a gente está chamando de Gilmar Palusa, mas que é o fórum em Lisboa. E eu estava dando uma olhada, até antes da gente começar a nossa conversa, estava dando uma olhada nos gastos com verbas públicas de anos anteriores aqui com esse evento que está acontecendo em Lisboa. Então, a gente tem uma reportagem da Folha de agosto de 2023 mostrando que esse fórum em Portugal, autoridades, então, de diversos órgãos, auxiliares também, gastaram pelo menos R$1 milhão. A gente está levando em conta passagens aéreas aqui, a reportagem da Folha leva em conta isso, com dinheiro público para participar desse fórum jurídico. Cris, vamos começar pelos gastos. A gente tem também 2021, as reportagens já estavam começando a fazer esses cálculos, a Folha também fez. Autoridades, cônjuges já gastavam pelo menos 500 mil em verba pública, R$500 mil. E agora a gente imagina que esse gasto vai ser ainda maior. No mínimo, levando em consideração que a gente vai ter senadores, pelo menos 3 confirmados, 3 deputados, ministros também do governo Lula, no mínimo a gente espera uma transparência em relação a esses gastos, né? E essa cobrança tem que ser feita. Gabi, esse evento que a gente chama jocosamente de Gilmar Palusa tem uma série de implicações éticas, né, de conduta, de postura, de falta de postura das autoridades que participam desse evento, né? Mas a gente vai tratar disso daqui a pouco. Como você disse, há uma questão muito concreta que é o gasto público para que esse evento, que é um evento de lobby, que atende a conveniências e interesses do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, né, esse custo para esse evento, que, como eu disse, é um evento que atende a interesses
particulares é bancado pelo contribuinte, seja o contribuinte de algum estado que vai bancar as despesas do governador, seja o contribuinte em nível federal, enfim, é dinheiro público, né? O meu, o seu, o nosso dinheiro bancando essa farra. Isso é uma farra. Não há razão para que este evento, que reúne basicamente autoridades brasileiras, não há razão que explique esse evento ser realizado em Portugal, a não ser o fato de que é um evento revestido por um caráter antirrepublicano. Ainda que a sua pauta aparente ser republicana, na verdade, como é um evento de lobby, trata-se de um evento antirrepublicano. E é um deboche, um assinte que isso seja bancado com dinheiro público, né? Você trouxe o levantamento da Folha do ano passado, né? Esse evento acontece todo ano, para quem não acompanha com tanta atenção o evento, ele acontece todo ano, né? E é promovido por esse instituto que funciona como uma faculdade de direito em Brasília, que é do Gilmar Mendes. Esses gastos que você trouxe aí, o gasto com passagens, fora o gasto com hospedagem e fora ainda o gasto com cônjuges, que alguns vão e ainda levam cônjuges e ainda alguns dão uma esticada em outros eventos de caráter privado na Europa. Então, por isso que eu digo que isso virou uma farra, né? E o primeiro problema é esse, isso está sendo bancado com dinheiro público. Pois é muito importante isso que você traz. Nessa mesma reportagem da Folha de São Paulo, que fala sobre as passagens de pelo menos 1 milhão, também a reportagem localizou gastos de, no mínimo, R$490 mil em diárias para o evento, que acontece, por exemplo, em 2023, aconteceu entre os dias 26 a 28 de junho. E aí, como você disse, alguns que estão lá dão uma esticada e aproveitam para fazer outras coisas por lá. Então, é realmente... assim, um escândalo, né, Cris? Agora, a gente tem, por exemplo, eu acho que vale a pena trazer uma problematização sobre isso, que é o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, que tem o ministro Gilmar Mendes como sócio. E aí o filho dele é o dirigente dessa instituição de ensino. Levando em consideração, e aqui a gente está fazendo uma problematização não só do aspecto de recomendações jurídicas sobre isso, mas o aspecto ético também, né, Cris? E ele, como uma figura do Supremo Tribunal Federal, né, que é a corte máxima do país, ele poderia estar à frente desse instituto de educação? Não poderia, né? No mundo ideal, no mundo republicano, digamos assim, não poderia. Existe, inclusive, uma recomendação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que foi criado para o controle externo da magistratura. Existe uma recomendação que diz lá que é inapropriado ou inadequado que um juiz seja sócio de um empreendimento, como é o caso do IDP. É um empreendimento privado, né? Quem estuda lá paga mensalidades, né? Portanto, é um empreendimento com fins lucrativos. Pode até ter bolsa, se eu não me engano, inclusive, o IDP já recebeu, ou se não recebe mais, em algum momento já recebeu alunos por conta do FIES, do financiamento estudantil. Então, claro, pode ter bolsistas e tal, mas não é uma instituição de caridade. Não é. Né? Enfim, então a norma do CNJ, a recomendação é de que um juiz não seria inapropriado ser sócio, né, de uma empresa, como é o caso do Instituto, ainda, como eu disse, que seja uma instituição de educação, mas cobra mensalidades, portanto é uma empresa. Ocorre que as resoluções do CNJ não se aplicam ao Supremo Tribunal Federal, se aplicam às instâncias inferiores, né? Não tem, e ainda assim não tem força de lei, né? Então acaba ficando uma norma de caráter subjetivo. Agora, Gabi, é aquela coisa, né? Em se tratando de magistrados que têm o poder de decidir a vida de cada um de nós, né?
quando as causas, em geral, chegam ao Supremo, estão nas mãos deles, eles deveriam ser os primeiros a ter uma conduta, né, irretocável do ponto de vista ético, né? E aquela coisa que existe desde a Roma antiga, né? Para a mulher de César já se cobrava. Não basta ser séria, tem que parecer séria. Para os juízes, a mesma coisa. Só que, infelizmente, os juízes aqui na Suprema Corte, no Brasil, né, eles assumem tamanho poder, né, que eles se veem como semideuses, que podem fazer o que eles bem entendem, que ninguém vai cobrá-los, e quando são cobrados, né, eles desconsideram a cobrança da sociedade. Recentemente, numa entrevista, até no Roda Viva, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Supremo, foi questionado a respeito disso, sobre a transparência nas agendas dos ministros. E ele considerou isso uma implicância da imprensa. Né? Se não foi essa palavra, foi algo semelhante. Foi exatamente essa. Foi implicância. Foi essa. Perfeito. Ele considerou uma implicância da imprensa, né, quando é nossa obrigação fazer esse tipo de cobrança, e por isso estamos aqui discutindo esse assunto hoje. E assim, levando em consideração, né, alguém que tem um processo contra um dos políticos, por exemplo, que vai a esse evento, ou empresas, porque está cheio de gente, né, de empresa que participa desse fórum, banqueiro também que vai com interesse. A gente tem o presidente do Banco Central, a gente tem governadores também, como Tarcísio de Freitas. Como é que um indivíduo que vai ser julgado por essas pessoas, como é que ele acredita que ele vai ser julgado por alguém isento, né? Esse questionamento pode surgir e, de fato, com base fora dos limites, né, vamos dizer assim, adequados, é uma mistura ali dos magistrados com políticos, com empresários, com muita gente que tem muitos interesses nessas cortes também, né, Cris? Eu te diria, Gabi, que esta situação que você acaba de descrever, isto é indecente. Né? Esse tipo de relação fora do alcance dos olhos do público, do alcance dos olhos da imprensa, né? Esse convívio promíscuo, né? É uma relação indecente, né? No sentido concreto da palavra. Né? Agenda de ministro, quem ele recebe, quem lá no seu gabinete, quem ele recebe, por exemplo, ali naquela antessala do plenário do Supremo, isso tem que ser feito às claras, né? Com a imprensa acompanhando. A agenda devia ser uma obrigação, a divulgação da agenda. Quem você recebe? Que advogados? De que causas? Né? Aqui a gente não está dizendo que o ministro do Supremo tenha que ficar na sua torre de marfim e não possa conversar com ninguém. Não é isso. Mas isso tem que ser claro e transparente para a sociedade. Então, o que a gente vê lá em Lisboa, né, é justamente esse convívio promíscuo, e o fato de ser realizado em Lisboa dificulta muito a atuação da imprensa, obviamente. Como eu disse aqui no começo do programa, não há razão para ser em Lisboa, porque basicamente são autoridades brasileiras, elas se deslocam para lá. Além do gasto público, o deslocamento dessas autoridades para lá trava a pauta, por exemplo, da Câmara, do Senado. Ninguém marca reuniões importantes porque suas excelências estão lá se divertindo a valer em Lisboa. Né? Então, a gente está diante de algo assim, que explicita muito bem, né, hoje no Brasil, né, essa falta de regras, né, nesse convívio entre autoridades, entre grupos econômicos poderosíssimos que estão representados nesses eventos, né, e a relação também com os advogados, que são os defensores dessas causas, desses grandes grupos econômicos, né, longe dos olhos da população. Então, isso realmente, essa é uma situação que a sociedade brasileira não pode tolerar. Né? A gente, assim, o que a gente chama de Gilmar Palusa
Desde o começo, a imprensa deveria ter colocado o olho nisso, mas meio que foi deixando. O Gilmar também foi ali, começou uma coisa, um evento menor, foi ampliando, 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 né? Agora você já tem uma situação muito mais difícil de estabelecer qualquer regra, né? E, como eu disse, toda vez que a imprensa, enfim, cobra esse tipo de coisa, nenhum ministro do Supremo recebe bem essa cobrança, como se eles fossem vestais, como se eles estivessem acima do bem e do mal, pairando acima de nós, meros mortais, né, aqui nos níveis inferiores da sociedade. Como eu disse, é um comportamento de semideuses. Isso não faz bem à democracia. Isso vai corroendo, inclusive, a crença da sociedade, né, de que pode confiar na justiça, que as decisões da justiça serão isentas, imparciais, enfim, em prol da sociedade e da cidadania. Isso é muito ruim. Isso faz muito mal à democracia. Gilmar Mendes faz mal ao judiciário e à democracia. E isso, Gabi, quero lembrar aqui, essa afirmação não é minha originalmente, até gostaria que fosse, mas quem disse que Gilmar Mendes envergonha a Suprema Corte foi, alguns anos atrás, seu colega, numa discussão no plenário, o ministro Luiz Roberto Barroso, que agora é o presidente da Corte. E que agora adianta até essa espécie de recesso do judiciário, né, para que esses ministros possam ir a esse evento em Portugal para participar desse evento, né? Então, parece mesmo um contrassenso. Cris, um pouco antes da gente começar aqui a nossa conversa, no Em Detalhes, você falou sobre o caso nos Estados Unidos e como isso pode ser visto como uma comparação até aqui com o Brasil, né? Porque a gente teve magistrados que receberam presentes, viagens de bilionários e isso virou um escândalo, né? Porque foi uma investigação jornalística que trouxe isso à tona. Como é que o caso da Suprema Corte dos Estados Unidos criou um código de conduta depois que isso aconteceu? E como é que isso serve de exemplo para a gente? Que paralelo a gente pode fazer com o nosso caso aqui no Brasil, Cris? Gabi, isso é tão interessante porque a Suprema Corte dos Estados Unidos, diferentemente da nossa, ela não é. As sessões em que os magistrados discutem os assuntos e tomam decisões não são públicas, não existe TV Justiça, né? Não são públicas nesse sentido. Claro que a imprensa entra e pode acompanhar os debates, mas ela não transmite os debates. Então, não existe nos Estados Unidos nada parecido com o que a gente vê aqui, aqueles debates, muitas vezes, que quase saem do controle, né? Aqui no plenário da nossa Suprema Corte. Então, a Suprema Corte norte-americana, durante muitos anos, até eu morei nos Estados Unidos e acompanhei isso, ela não recebe ou não recebia da imprensa norte-americana a atenção que nós aqui há muito tempo temos com a cobertura do Supremo Tribunal Federal. Bom, como você disse, uma investigação jornalística da ProPublica, que até ganhou o prêmio Pulitzer, que é um prêmio importantíssimo de jornalismo nos Estados Unidos, resolveu botar o olho em alguns juízes da Suprema Corte, sobretudo porque aqui como lá, né, tem ficado muito clara assim, uma certa divisão, né, entre juízes da Suprema Corte, né, em função da conjuntura política extremada, como nós vimos, como eu disse, lá com o Trump, aqui com o Bolsonaro. Pois bem, para resumir, essa investigação da ProPublica descobriu que dois juízes, aliás, ambos indicados por presidentes republicanos, receberam presentes generosíssimos de empresários que são doadores do Partido Republicano. Mas não foi uma viagenzinha aqui e ali. No caso do Clarence Thomas, por exemplo, ele fez dezenas de viagens caríssimas em iates, jatinhos particulares, né? Tudo dado de presente por um empresário do setor imobiliário, de quem ele se diz muito amigo, né? E que é doador do Partido Republicano.
Acho que uma das reportagens, inclusive, fala também de gastos com a formação educacional do filho desse juiz, do Clarence Thomas, bancadas por esse empresário. Um detalhe importante, a mulher desse juiz, a imprensa também já tinha mostrado, denunciado, que ela participou de ações que questionaram a eleição do Joe Biden, naquela linha negacionista do Trump, né? Negacionista da democracia e do sistema eleitoral. Enfim, pacote completo de absurdos. E um outro ministro da Suprema Corte também, indicado por um presidente republicano, Samuel Alito, flagrado em situações parecidas. Isso provocou escândalo na sociedade americana e levou à criação de um código de conduta para os juízes da Suprema Corte. Então, o paralelo que a gente pode fazer, né, é que, diante, por exemplo, desse escândalo de antirrepublicanismo, que é o Gilmar Palusa, que se crie também um código de conduta aqui para nossas excelências, né, que se consideram acima do bem e do mal. Eu quero aqui fazer justiça ao período em que a ministra Rosa Weber esteve à frente do Supremo Tribunal Federal, em que ela chegou a tomar medidas nesse sentido, né? Ela claramente queria caminhar nesse sentido da criação de regras mais claras, explícitas, né? Que acabassem com essa frouxidão, digamos assim, né, de comportamento de ministros do Supremo. Né? Enfim, ela ficou pouco tempo, isso não foi adiante. Seria muito bom que o Luiz Roberto Barroso, né, tivesse levado adiante, digamos assim, esse esforço da Rosa Weber, mas, pelo que a gente já falou aqui, o que a gente tem visto, que ele tem feito e dito, ele não caminhará nesse sentido, que é uma pena. Né? Aliás, o Luiz Roberto Barroso, aqui fazendo aqui um rápido parênteses para falar dele, digamos assim, ele é um ministro muito vaidoso, né? Ele gosta muito de aparecer nas redes sociais, cantando samba, cantando música sertaneja, então é uma pena que ele esteja indo para esse lugar, né, de narcisismo, de exibição, né, de uma superexposição pública, ao invés de caminhar no sentido de estabelecer regras que obrigassem os juízes a ter um nível de compostura, de conduta ética, né, mais de acordo com o que se espera de uma Suprema Corte. É muito interessante esse caso que você trouxe, Cris, dos Estados Unidos, porque a quantidade, a frequência que esses presentes chegaram ao Thomas, por exemplo, que é um dos magistrados, né? Muita gente, especialistas, avaliaram que isso não tinha nem precedentes na história da Suprema Corte dos Estados Unidos, que era uma coisa, assim, fora do normal, né? E eles têm, por exemplo, os parlamentares de lá, eles têm um limite de quais são os presentes, os valores dos presentes que eles podem receber. Então, eles não podem receber, por exemplo, presentes que custem mais de $50. Para isso, eles têm que ter uma regra pré-aprovada numa espécie de comitê de ética, levando em consideração o paralelo que a gente tem aqui no Brasil. A gente deveria ter, eu te pergunto, Cris, algum código de conduta parecido com esse? A gente tem, por exemplo, a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, mas a gente, inclusive, não tem funcionado a contento, dado que a gente tem acompanhado discussão, gritaria em comissão de ética, muita coisa passa batido, muita coisa que deveria ser levada em consideração e discutida no comitê de ética, de fato, da Câmara dos Deputados, né? Mas a gente deveria ter algo em paralelo com isso na Suprema Corte, uma espécie de código com as regras do que os ministros poderiam seguir, o quanto eles poderiam, por exemplo, gastar num evento como esse? Sem dúvida, sem dúvida. A falta de transparência na nossa Suprema Corte é absurda. Eu já li dezenas de reportagens de jornalistas que tentaram entrar, digamos assim, na caixa preta do Supremo, porque essa dificuldade de saber quanto que o Supremo gasta, por exemplo, em qualquer viagem de um ministro do Supremo, né, para o exterior, é imensa. Os gastos não estão lá
discriminados e nem de fácil acesso. Na Câmara dos Deputados, você consegue esses gastos com um pouco mais de facilidade, porque houve tanto escândalo, Gabi, alguns anos atrás, teve tanto escândalo com gastos, com farras de viagens, de gasto com passagem aérea e tudo mais, que a Câmara criou alguns mecanismos de transparência maiores, né? O Senado não, o Senado ainda temos dificuldade de acesso a alguns dados, também já houve muitos escândalos, muitos. A caixa preta do Senado era complicadíssima, e o Supremo, como o Judiciário de uma maneira geral, mas o Supremo em especial, as cortes superiores, você não consegue acesso aos dados, mesmo quando você entra com a lei de acesso à informação. E isso não é só na gestão atual, não foi na anterior, isso é uma prática comum, Então, sim, nós deveríamos ter, primeiro, código de conduta ética, o que pode e o que não pode. Segundo, limite de gastos, né? Um ministro viaja, vai para o exterior numa missão oficial, você tem no exterior hotéis de vários níveis. Você precisa ficar no melhor hotel da cidade? Você precisa, digamos assim, ficar numa suíte de luxo presidencial? Não, né? Então, deveria haver, sim, um teto para esses gastos e a autoridade se submete a ele. Com aquela verba, né? Fica num hotel, enfim, de padrão médio, né? São hotéis decentes onde você pode ficar muito bem, desenvolver a atividade para a qual você foi chamado, ter uma boa noite de sono e ok, né? Assim como limite para gastos com alimentação, né? Isso não pode ser sem limite. Gasta e depois, olha, está aqui a nota e me paga, né? E em terceiro lugar, quer dizer, aqui a gente já falou de um código de ética, o que pode e o que não pode em termos de comportamento, de ações, limite para gastos e o terceiro ponto, transparência. Tudo deveria estar num portal de fácil acesso, né? Em que não só a imprensa, não só o jornalista, qualquer cidadão tivesse acesso a essas informações. O que eu estou falando, Gabi, assim, não é nada radical, né? Isso existe em muitos países fazem isso, né? E eu gosto sempre, claro, a régua tem que estar lá em cima. Eu estou falando, por exemplo, da Escandinávia, que eu já li sobre isso, né? E nos países escandinavos, esse é o padrão, né? O padrão é a transparência, é a clareza, né? O segredo sobre algum dado, se envolver uma questão de segurança, por exemplo, que sim, pode acontecer com um juiz, o segredo é a exceção, né? A exceção da exceção. O problema é que nós normalizamos aqui no Brasil o contrário, que é aceitar essas farras todas sem qualquer controle. Exatamente. Cris, é sempre muito bom te ouvir, sempre brilhante. Obrigada por hoje, querida. É um prazer sempre te receber aqui. Até uma próxima. Obrigada, até a próxima. É só me chamar. Eu chamo. Um beijo. Até lá. Lembrando que essa semana, a gente está na semana dos últimos dias de junho, né, na verdade, então a gente ainda está te lembrando que você tem um tempo para assistir a nossa aula no dia 7 de julho com o Adam Alter sobre tecnologia, apocalipse tecnológico, e lá você vai aprender as estratégias, né, entender as estratégias de manipulação e poder usar a tecnologia a seu favor, usar a tecnologia nas relações humanas, trazendo dados, né, fatos científicos para poder entender todo esse universo e como ele controla nossas emoções, controla os nossos comportamentos para poder usar isso a seu favor, né? E como criar laços mais profundos com as pessoas, mesmo utilizando a tecnologia que tanto nos afasta muitas vezes das pessoas, né? Então a gente vai entender tudo isso. Essa aula vai ser inédita, não vai ser presencial, ela vai ser online, mas para isso você precisa fazer a sua inscrição em detalhesicl.com.br e aí você pode, a partir disso, assistir a aula no dia 7 de julho, que vai ser um domingo, às 8 horas da noite. Lembrando que se você gosta de acompanhar as entrevistas aqui no Em Detalhes, faz a sua inscrição para assistir as aulas aqui do ICL,
pelo nosso link em detalhesicl.com.br, para incentivar aqui o nosso programa. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Lembrando, voltamos amanhã no YouTube, às 10h30 da manhã. Depois tem Mercado Investimentos, Rolê ICL vem na sequência, 6 horas da noite, ICL Notícias, segunda edição. E você pode também nos acompanhar em todas as plataformas de áudio, no aplicativo que você preferir. Até amanhã. Adam Alter foi eleito o melhor professor da New York University, uma das melhores universidades americanas. Ele foi eleito um dos 40 mais importantes professores de negócios do mundo. Ele escreveu o livro Irresistible, que ficou em primeiro lugar na lista de mais vendidos durante muito tempo. E ele vai dar uma aula aberta e gratuita para a comunidade do ICL. Para você se inscrever nessa aula, um dos maiores professores do mundo, e entender o apocalipse tecnológico que está influenciando milhões de vidas e enriquecendo algumas empresas, você tem que clicar no link que está junto com esse vídeo e se inscrever nessa aula. Não perca! Uma das aulas mais importantes que o ICL já trouxe até hoje para você. A chance de estudar com um dos melhores professores do mundo. 7 de julho, domingo, às 8 horas da noite, a gente se vê.